Urgente, notícia inédita vinda do mercado financeiro do nosso país. O Ibovespa, que é a Bolsa de Valores do Brasil, atingiu pela primeira vez na sua história os 140 mil pontos. E o que esse número pode estar refletindo? Pelo menos dois sentimentos eu posso destacar aqui: o sentimento de otimismo e o sentimento de confiança no mercado financeiro nacional. Mas afinal de contas, o que é que está impulsionando essa valorização? Quais são os principais fatores por trás desse excelente desempenho? E sobretudo, o que é que isso representa para o investidor, seja ele iniciante, seja ele experiente? Para responder todas essas perguntas e outras mais, nesta aula eu realizo uma análise detalhada, apresentando os principais fatores ou motivos por trás desse desempenho, dessa valorização, dessa alta expressiva do Ibovespa. Além disso, eu apresento alguns alertas onde investir, alertas sobre riscos a observar e, claro, projeções para o Ibovespa até o final de 2025. Eu sou Mano Grau e você está no Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que você consegue poupar. Vem comigo! Pois é, pessoal, não foi à toa que o Ibovespa atingiu 140 mil pontos. Na verdade, uma combinação de fatores tem contribuído para que o Ibovespa chegue a esse patamar. E os fatores são os seguintes. O primeiro deles é, sem dúvida nenhuma, o fato de estarmos ou termos uma Selic altíssima. A Selic, todo mundo sabe, é a principal taxa de juros da economia brasileira. Hoje, ela está em 14,75. E, embora a Selic realmente favoreça os investimentos em renda fixa, por outro lado, os investidores, baseados na última ata do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, perceberam ou percebem que há uma tendência de queda futura nesses juros. Ou seja, toda empresa ou todo setor da Bolsa de Valores que são sensíveis aos juros passam de alguma maneira a serem valorizados. E eu cito aqui dois fatores: o fator de consumo, ninguém tem dúvidas, né? Que tudo que a gente, digamos, compra para nossa casa, para o dia a dia aí, tem a influência dos juros, da inflação, etc. Então, se, digamos, o Copom vai passar a reduzir a partir do próximo semestre, provavelmente, a taxa de juros, isso vai influenciando a essas empresas desse setor. E, claro, o setor de construção civil também. Então, esses setores aí passam a ter mais valorização, a serem mais atrativos. Esse, portanto, é o primeiro fator, tá certo? Vamos para o segundo fator. Qual é o segundo fator? Pessoal, uma taxa de juros alta, de alguma maneira, ajuda a controlar a inflação. E o fato é que a inflação está sob controle. Por quê? Nos últimos 12 meses, ela está aí girando em torno de 3,8. Portanto, dentro, ou mais ou menos, dentro da meta estipulada pelo Banco Central, que é de 5 e pouco. Tá certo? Então,
Esse controle da inflação garante maior previsibilidade econômica, por um lado, reduz os riscos para empresas listadas na Bolsa de Valores e, claro, aumenta a confiança do investidor, sobretudo do investidor estrangeiro, tá certo? No, né, mercado nacional. Isso é muito importante, tá certo? Então, primeiro, taxa Selic alta, né, que favorece ao setor ou setores da Bolsa sensíveis aos juros, como consumo e construção civil. O segundo motivo é, de fato, a inflação sob controle. Tá aí constantemente o mercado, as notícias da economia, de um certo modo, mostra ou aponta para essa direção. E qual é o terceiro motivo? A alta das commodities. Minha gente, esse é um outro motivo muito importante. Por quê? O Brasil, o nosso belíssimo, riquíssimo país, é um dos maiores exportadores de commodities do mundo. E essa valorização, né, desses ativos como soja, né, essas commodities aí, né, madeira, minério de ferro, celulose, petróleo, café, entre outros, de um certo modo, tem impulsionado as empresas como Petrobras, Vale e grandes companhias desse setor ou do setor agrícola, né, dentro do mercado financeiro. Isso tem impelido, essas empresas estão exportando mais e isso de alguma maneira valoriza muito, né, o mercado financeiro nacional. Por isso aí, né, a gente também tem que considerar esse terceiro fator. Tem um outro fator que a gente não pode deixar de, digamos, citar aqui, que são as expectativas em relação às reformas econômica e tributária. É uma realidade, pessoal. O país, nos últimos 3 anos, tomou, né, uma direção clara. Mostrou uma direção clara. Então, essas expectativas de reforma, com as reformas, a reforma tributária, né, a reforma econômica, etc., está, de alguma maneira, digamos, ajudando muito o país. Então, ó, reforma tributária, reforma fiscal, vem, de alguma maneira, sendo bem recebidas pelos investidores. Os investidores brasileiros e estrangeiros estão mostrando que o país tem clara, né, direção de ajustes, tá certo? Isso é muito importante. Depois, a sinalização de um ambiente mais simples, né, com menos burocracia, porque essas reformas vão trazer isso aí. Ambiente simples, menos burocracia, menos carga tributária e uma carga tributária mais justa para as empresas, que vai, de alguma maneira, contribuir diretamente para a atração de investimentos, e está contribuindo para isso, o crescimento da produtividade no Brasil, né, na indústria brasileira, né, nos mercados de serviço, agrícola, industrial, tudo isso aí tem aumentado, e por isso crescimento constante da economia brasileira. E, claro, o aumento de lucros das empresas com esse aumento da produtividade. Ninguém pode negar isso, tá certo? Vamos adiante para mais um ponto importante. A queda, pessoal, de pelo menos 10% do dólar e o fortalecimento da nossa moeda, o real, é um outro fator que está contribuindo para esse patamar elevado da Bolsa de Valores do Brasil. Por quê? Porque quando você considera a desvalorização do dólar, né, frente à nossa moeda, o real, ao longo, né, desse último semestre, sobretudo, isso tudo está contribuindo diretamente para o bom desempenho da Bolsa de Valores do Brasil.
né? Por quê? Porque com o real mais forte, né? O nosso real, vamos valorizando o nosso dinheirinho, a nossa moeda, tá certo? O que é que acontece? Empresas com dívida em dólar apresentam melhora em seus balanços. Essa é uma realidade, tá certo? Investidores estrangeiros encontram ativos mais baratos em reais. E claro, houve sem dúvida nenhuma um aumento no poder de compra das importações. E isso está favorecendo o consumo interno. Os números apontam nessa direção e nós não podemos negar, tá certo? Isso é real, ok? Mais um fator importante aí é o fluxo, pessoal, o fluxo de capital estrangeiro aqui entrando no Brasil. Portanto, o investidor estrangeiro de olho nessa nossa economia robusta, né, muito forte, começa a investir mais e mais no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nos primeiros meses de 2025, o Brasil recebeu em torno de 45 bilhões em aportes estrangeiros na Bolsa de Valores aqui do nosso país. Então, esse movimento todo aí, ele está ligado, portanto, à atratividade de empresas brasileiras com valuation ou valuation descontados. O que é valuation descontado? Na verdade, são os fluxos de caixas descontados, que é, na realidade, uma técnica a partir do qual se faz uma avaliação das empresas, tá certo? Que utiliza projeções de caixa, de fluxos de caixas futuros, não é? Descontados, é claro, e uma taxa que de alguma maneira vai refletir o custo do capital para determinar o valor justo de uma empresa. Então a empresa, se ela está barata, ela tende, né, a chegar no seu patamar real, verdadeiro. E isso, de uma certa maneira, vai aumentar o fluxo de dinheiro, de caixa entrando na empresa, tá certo? Outro fator, né, outro movimento que a gente precisa ficar de olho é o cenário político mais estável. Querendo ou não, as viagens do presidente com os presidentes da Câmara e do Senado, o constante diálogo entre eles, representa exatamente isso, estabilidade política, tá certo? Então a gente não está mais vivendo aquela tensão de ameaça, né, de intervenção militar, de ameaça de ditadura, tudo isso, né? O investidor estrangeiro olha, vê que há estabilidade no país, então ele vem e faz os aportes em dólar aqui no Brasil. E por último, a busca, portanto, desses investidores estrangeiros por mercados emergentes em expansão. E o Brasil é um dos maiores exemplos de mercado em extensão. Tá certo, pessoal? A gente não pode, portanto, deixar de olhar esses elementos. Então, se você olha para os tipos de investimentos que a gente pode aproveitar nesse momento, a gente tem que considerar isso. Quais são os investimentos? Bem, os juros não estão altos, a taxa Selic. Então, com certeza, investimentos em renda fixa é algo, digamos, seguro, muito importante, que vai te trazer retornos, não é, bastante sólidos. Mas, por outro lado, você tem que pensar nessa perspectiva dos juros futuros, da queda dos juros, não é? E essa queda, com certeza, vai favorecer setores como o setor de consumo, o setor de construção e outros setores. E aí você precisa analisar, conhecer as empresas, né? Para poder saber em que investir. E, obviamente, se livrando de todos os riscos possíveis. E, finalmente, pessoal, eu quero falar para vocês
das projeções, o que o mercado financeiro, as principais empresas financeiras do Brasil e até outras empresas do mundo estão dizendo sobre o Ibovespa para até o final do ano. E a projeção é essa, uma projeção de entre 145 mil a 160 mil pontos. E isso realmente reforça, não é? Reforça tudo isso que eu acabei de falar. Todo mundo está de olho, há um otimismo, há uma confiança, portanto, em relação ao mercado nacional, tá certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, tenham aproveitado aí. Se não entender alguma coisa, volta à aula, assiste de novo, não é? Mas aproveito para pedir, curte a minha aula, compartilha com outras pessoas a minha aula, tá certo? E reforçar, não é uma recomendação de investimento, é na realidade uma partilha. Eu sou um simples investidor, um assalariado, um investidor assalariado, tá certo? Então, assim, eu estou passando para vocês uma experiência, porque eu, como assalariado, estou dizendo para vocês que é possível, sim, um assalariado investir, tá bom? Bem, por outro lado, gostaria também de reforçar que eu continuo sendo associado à Amazon e vou estar sempre mesmo, divulgando produtos da Amazon, né? E os links que eu coloco aí nas minhas redes sociais levam você para dentro do site da Amazon, onde você pode realizar a sua compra, analisar com detalhes o produto, não é? Ver as vantagens de comprá-lo e realizar se você achar oportuno. Reforço meus livros de educação financeira, As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria, o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes e Laura e Tomás, uma história de amor e finanças. Esses livros têm a versão digital e a versão impressa e estão na Amazon, tá certo? Lá no site da Amazon você pode adquirir através do site da Amazon, tá bem? Agradeço aí pelo seu apoio, espero que vocês, digamos, estejam na minha próxima aula. Tchau!